votos de bom dia, Sr. Vice-Reitor para o Ensino, em representação da Sra. Magnífica Reitora, Dr. Dionísio Pereira, Diretor Nacional da aldeia SOS, caros colegas e, na atualidade hoje, rei de alumni do UniCV. Sejam bem-vindos, como disse a minha colega, ao lançamento da rede Alumni UniCV. Queria dizer, sejam bem-vindos de volta ao UniCV. Todos fazemos um percurso nas nossas vidas e chegou a hora de resgatarmos o passado. Pelo que nós estamos fazendo uma trajetória desde de 79, mas reforçar aqui que a rede Alumni tem o seu enquadramento legal nos regulamentos organizativos dos serviços de ação social, como podem verificar, que é manter contato com ex-alunos, os antigos alunos da universidade, informando-os sobre o percurso e a evolução da própria instituição, claro, e acompanhando o seu percurso profissional. A rede, este é o objetivo. Como surge a rede? Portanto, integrado no nosso programa, a UniCV Unifellowship Program, nós acolhemos estagiários no 5º semestre para aperfeiçoamento profissional e este trabalho é fruto de um dos nossos fellows. Infelizmente ele não pôde estar, eu estou apresentando o seu trabalho, ele pediu-me que eu fizesse, por isso um obrigado ao Micael Veiga pelo fato de desenvolver, transformar este objetivo neste grande projeto. A rede Alumni, como vêem, é uma plataforma de conexão ou reconectarmos aos nossos antigos estudantes. Portanto, tem a missão, claro, de resgatar e fortalecer as relações entre os antigos estudantes e a instituição, numa perspectiva de promoção do desenvolvimento contínuo e sustentável, claro, integrado da própria UniCV. Repara, eu fiz menção que nós estamos resgatando a história. Para quem estudou, como temos aqui a honra de ter o professor, o Dr. Dionísio Pereira, que estudou na Escola de Formação de Professores de Ensino Secundário, em 79, o Dr. Dionísio poderá depois falar sobre. Também, para quem teve a oportunidade de estudar no Centro de Formação Agrária e ou CENFA, portanto, todas as instituições compõem a UniCV. Claro, nós temos o resumo da história, que a UniCV surge em 2006, através da junção da ISE, ISECMAR e o INAG. Mas essas instituições também fazem parte do processo da formação da própria UniCV. Portanto, temos diversos objetivos com a rede, desde resgate, desde a permanência, desde tentativa de reconectar, como tivemos aqui a oportunidade de trabalhar com o Dr. Dionísio, contribuir para a sustentabilidade, numa perspectiva também de apoiar a UniCV na própria redefinição da estratégia de comunicação e conexão com os estudantes, desde o acompanhamento do percurso profissional, também a cultura da identidade com a própria instituição e, com o fim último, claro, participar em atividades intra-instituição, e temos também o fim último deste todo o processo, que é dinamizar a associação dos antigos estudantes da universidade. Portanto, vale ressaltar que a rede tem vantagens tanto para a instituição como para os antigos estudantes, como, por exemplo, benefícios aprovados pelos órgãos de gestão da UniCV, por exemplo, no acesso às infraestruturas do novo campus. Quando falo, posso dar referência no que se refere no que está concentrado a ação social, ao alojamento, às infraestruturas sociais, as placas, as infraestruturas desportivas, a próprios cursos livres de aperfeiçoamento. Como referimos, são pacotes que vai ser apresentado, pacotes a serem apresentados aos órgãos e que terão a oportunidade de ver mais frente. Portanto, vimos também que poderão contribuir para o desenvolvimento da própria instituição no que se refere à produção científica, tecnológica, social e cultural. E, claro, o antigo estudante é um mediador, é um agente de intermediação entre a UniCV e a empresa ou a organização onde desenvolve as suas atividades. E, sobretudo, como veem, na inserção dos nossos estudantes, tanto nos estágios
profissionais como curriculares. Aí, o projeto tem diversas fases. Nós tivemos, depois da sua concessão, discussão e aprovação, nós tivemos a oportunidade de discutirmos e ver a experiência de algumas universidades congêneres, sobretudo as portuguesas e as brasileiras, e uma recomendação que eu até trago do vice-reitor da Universidade do Minho é que este projeto é um projeto árduo, é um projeto difícil. Pronto, é difícil, por isso nós dividimos por fase. A primeira fase, nós consideramos a fase de diagnóstico. Queremos saber quem são os antigos estudantes, onde eles estão, como estão, o que fazem. Aqui uma particularidade, por exemplo, numa das primeiras estratégias que seria trabalhar com os serviços acadêmicos, pois aqui a diretora hoje está na qualidade de alumni, forneceu-nos uma base de dados interessantíssima. Só que aquela base, quando fomos trabalhar, os e-mails já não são os mesmos, os contatos já não são os mesmos, estamos a falar desde 1979 e passando por isso. Então, por isso que a rede virá conectar e atualizar esses dados. E por isso nós desenvolvemos um formulário de 2 minutos, é um formulário prático, depois o meu colega terá a oportunidade de apresentar este formulário, com vista a concluirmos esta primeira fase, identificação. Como é que será? O alumni irá escrever na plataforma, mas nós não iremos manter em silêncio. Por isso, hoje, no âmbito do programa UniCV Fellowship, temos mais uma fellow que está conosco, ela está cá, estudante do 3º ano de Comunicação e Multimédia, Comunicação? Ciências da Comunicação, obrigado. Então, ela vem trabalhar conosco nesta fase, que o outro que trabalhou o projeto, ela virá conectar aos alumni, ou seja, escrevendo na plataforma, a pessoa será notificada por ela. Olá, tudo bem? Obrigado por participar da rede e desenvolver aqui uma conexão com a própria rede e também com a pessoa. Nós precisamos transformar a instituição em pessoa, essa é a intenção. A segunda fase, que é a iniciação, claro, teremos tratamento de dados, temos estudantes conosco também de estatística, gestão de informação, não que trabalhamos apenas com estudantes, porque nós achamos que no âmbito do programa UniCV Fellowship podemos dar voz e ajudar os estudantes a serem profissionais antes de saírem da instituição. Esta é a nossa filosofia. Portanto, cooperação mútua, como já referi, participação, claro, aqui em Masterclass, no início do ano letivo, eu como tenho a frente de organizar juntamente com a Associação de Estudantes, eu lanço aqui o Dr. Zé Dionísio para, no próximo ano, participar da nossa Masterclass com os estudantes, apresentando aí o percurso e partilhar experiência, incentivando os jovens para o seu futuro. Realização de palestra e notificação sobre os principais feitos da universidade. Esta é a segunda fase. E a terceira fase, claro, é a fase que nós consideramos de maturidade, talvez de consolidação. Vamos ter um cartão alumni, pronto, é o projeto. Os alumni têm a oportunidade de participar no Conselho Consultivo da instituição, promover eventos na e da instituição. Claro, como disse, é um agente do processo contínuo do desenvolvimento da instituição, participando no processo, no ensino, na investigação e na extensão. Aqui um detalhe interessante que é as vantagens institucionais. Portanto, para além daquilo que nós já referimos, já acesso às infraestruturas, também o alumni poderá ser mentor, poderá ser conselheiro e aqui uma particularidade, o UniCV Ambassador, ou embaixador da UniCV, é um programa que nós temos dentro da rede, em que todos os anos, no ato solene da universidade, de comemoração, nós queremos atribuir um diploma em que a UniCV reconhece o alumni enquanto embaixador, a pessoa que disponibiliza para colaborar e ser o agente da universidade, seja onde for. Quando lançamos o convite numa das estratégias de comunicação e imagem do gabinete, nós recebemos um feedback de um cabo-verdiano que trabalha agora na Embaixada da China, disse: eu não cheguei na UniCV, mas quero fazer parte da rede alumni da UniCV. Então, poderíamos dizer que mais tarde a rede alumni não poderá ser, talvez, só a rede alumni, mas ser a rede alumni dos antigos e amigos da UniCV. Portanto, são desafios que nós temos. Também poderão ser doadores ao Fundo Social da Universidade, fundraising, e, claro, profissional, pessoal, e, claro, network com seus antigos colegas. O Dr. Dionísio desenvolveu um papel fundamental nesta fase inicial, conectou-nos com os antigos colegas, e por isso o nosso agradecimento, as palavras do Proreitor. E é isto que nós queremos
consolidar na Universidade de Cabo Verde. E pronto, acho que a nossa meta é ambiciosa, como disse a nossa colega da Universidade do Minho. É um trabalho árduo, as pessoas não respondem aos e-mails, as pessoas não estão disponíveis não só para isto, mas com perspicácia, com força, e com esses jovens que estão no programa UNICEF Fellowship poderão nos ajudar. E para alcançar e no final termos uma associação, poderá ser de mais-valia à própria UNICEF e também aos antigos estudantes. Acho que é isto. Este é o resumo daquilo. Nós iniciamos com boas-vindas e novamente, diretório da UNICEF. Acreditamos que a UNICEF está aberta e obrigado. Bom dia. Saúdo a magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, na pessoa do vice-reitor, o professor Cardoso, vice-reitor tanto desta universidade. Cumprimento os docentes aqui presentes, colegas dos velhos tempos e estudantes também da universidade. Antes de mais, agradecer por esta oportunidade de voltar a casa. Trata-se efetivamente de uma nova casa, mas que é a nova versão da velha casa, que congrega várias outras componentes de outras áreas do saber e do conhecimento, noutros domínios, não apenas da docência a que estive associado. Felicito a Universidade por ter tido esta iniciativa de facto, trazer de volta a casa aqueles que um dia fizeram parte do seu universo, mas igualmente felicito pelo facto de se considerar que os antigos alunos têm uma palavra a dizer na afirmação da universidade, no reforço da notoriedade da universidade, mas igualmente na projeção da própria universidade. Neste sentido, eu acredito que tanto eu como os demais colegas que fizeram parte da primeira leva a que pertenci e os que se nos seguiram, acredito que não deixarão escapar a oportunidade de valorização desta casa e do reforço do prestígio já granjeado no contexto nacional. Digo que nós precisamos de dar este contributo porque, da mesma forma que as pessoas que passaram por outras grandes universidades do mundo têm orgulho de citar e referir que foram dessas estruturas como forma de se poder valorizar e reconhecer a qualidade do seu diploma, nós precisamos também dar o nosso contributo no trabalho que a Universidade está fazendo para a afirmação e o reforço do prestígio e da notoriedade da Universidade. Eu trouxe algumas notas aqui que era para praticamente fazer a réplica do que passei no vídeo institucional, agora aqui passados, pelo que o conteúdo da minha cábula ficou esvaziado e, portanto, já sem sentido. De qualquer das formas, não prescindirei de deixar aqui alguns elementos que poderão servir de contributo também para o trabalho que está sendo feito. Como envolver os ex-alunos? Como trazer os ex-alunos para esta rede alumni? Como poderemos participar? Eu acredito que, se formos a convidar as pessoas para fazerem dissertações, grandes e longos discursos, provavelmente
na situação em que muitos se encontram, sobretudo dos mais antigos, numa primeira fase, isso poderá não funcionar. Por uma razão muito simples. Pode obrigar a trabalhos de consulta, de produção de documentos pesados, que acabam por ser a continuidade daquilo que a universidade já vai fazendo como exercícios académicos mais consistentes e mais elaborados. Acredito que, em forma de tertúlia, é possível as pessoas abordarem determinadas temáticas, e isto na linha do que disse há pouco o diretor dos Serviços Sociais, trazendo as pessoas para falarem um pouco da história, falarem de algumas vivências, falarem daquilo que fizeram na vida, e nós temos muita gente em várias áreas, não só ao nível da educação, mas em várias áreas que tiveram muito sucesso, muito trabalho feito no país e fora do país, e que, de forma descontraída, podem ser convidados a falarem dessas coisas. E, ao falarem de tudo isto, pode-se fazer o registro dessas contribuições que vão fazendo história, e quem quiser fazer pesquisas e recolher esses dados para alguma produção mais elaborada poderá aproveitar dessas oportunidades. E devo dizer que nós estivemos a abordar esta matéria recentemente, no ano passado, por ocasião dos 40 anos da criação da Escola de Formação de Professores de Ensino Secundário. Demos-nos conta de que, sim, a Universidade estava desenvolvendo algumas atividades, mas sentimos-nos em parte excluídos. Pessoalmente, havia manifestado à magnífica reitora o nosso interesse em estar próximos e dar algum contributo também neste processo, e hoje fico feliz por poder ver que já a rede vai dar resposta a essa situação. E na altura tomamos pessoalmente uma iniciativa de avançar com a recolha de dados, contactando colegas, e organizámos alguns momentos de interação, de convívio. E temos ainda em agenda, o coronavírus não nos permitiu fazer outras ações que estavam previstas para o início deste ano, mas que provavelmente ainda vamos ter a oportunidade de fazer. E envolvemos a anterior diretora da Escola de Formação de Professores e a pessoa que então era Ministro da Educação, Dr. Carlos Peixe, e estamos satisfeitos por poder ver que estão na lista dos honoríficos da Casa com o título de Doutor Honoris Causa desta universidade, e isso também contribui para a valorização da nossa formação, da nossa passagem pela Casa, porque quando se faz referência ao fulano A ou fulano B, que é um honoris causa de determinada universidade pela qual passamos nos tempos em que eram dirigentes, dignifica, honra, prestigia. E por esta razão, os meus parabéns em nome dos meus colegas à Universidade por este feito. Uma outra sugestão, além da questão da tertúlia, com o envolvimento dos colegas que podem ir ajudando a fazer a história. Aqui, antes de avançar com a segunda sugestão, está uma colega que deve ter muita coisa para contar. Ser estudante de um curso durante 3 anos, em que eram apenas 2 alunos no curso. E a professora Regina, aqui presente, fez esta trajetória. E eu às vezes até gozava com eles: vocês não têm chance nem de fazer cábula. Portanto, nós ainda a nível da matemática éramos 10. E portanto, professores que vinham ao país para trabalharem com 2 alunos. Deve ter alguma coisa para contar. E em sessões de tertúlia, de interação, como navegar com colegas nessas condições, tanto com professores, deve ser algo de interessante que talvez nunca nos tenha contado nos outros de outros cursos. Mas igualmente como interagir com um professor que tem pouco domínio da língua portuguesa
mas que lidavam com questões nucleares no seu país, com tecnologia de ponta, que aqui, longe de imaginarmos o que se fazia ao nível tecnológico para o homem ir à Lua para trabalhar no espaço, houve docente que trabalhou nesse campo e que esteve a lecionar. E que tinha pouco domínio do português, mas tinha de fazer passar o conteúdo. Pode ser muito interessante essa partilha, e refiro-me a professor da parte de Físico-Químicas, veio tanto da Alemanha. Mas igualmente em relação a Coimbra, temos feito referências a alguns docentes, a algumas entidades, mas a Universidade de Coimbra assegurou a vertente técnica da Escola de Formação de Professores de Ensino Secundário, Cabo Verde, através do professor Albuquerque, um catedrático que na altura era vice-reitor da Universidade de Coimbra, e entre nós talvez seja mais conhecido como o homem que ajudou também na estruturação para a escrita da história de Cabo Verde, nos 2 volumes, mas enquanto docente e professor catedrático na área de matemáticas, algumas das obras dos livros que ele escreveu e publicou, que nos serviam de manuais, e que fará todo o sentido que, ainda que a título póstumo, seja levado em consideração em alguma referência para a situação daqui da nossa casa. Mas igualmente alguns outros cabo-verdianos que lecionavam em Coimbra e que se predispuseram em vir dar o contributo, fazendo referência ao professor Sam Tobin, de origem de Santo Antão ou São Vicente, e que também deu um bom contributo, o engenheiro Humberto Pascoal, de São Nicolau, que também era docente na Universidade de Coimbra e que aceitou, inclusive, mudar de residência para Cabo Verde para poder se focalizar nos colegas de Físico-Químicas, e que deve haver muitas histórias à volta do professor Pascoal. E aqui partilho algumas, do tipo entrar e pronto, homem que navega com fenómenos físicos de toda a espécie, de ver a luz, uma outra greta aberta e que mandava fechar por causa do efeito isto e aquilo, e no quadro imediatamente fazia a explicação de dados químicos e físicos dos efeitos que aconteciam, e tinha de fechar tudo. E que por causa disso não seguia o ritmo das outras pessoas. Ele impunha o seu ritmo e fazia o seu mundo. Quem quisesse acompanhar, acompanhava-o, mas ele tinha o seu mundo. E nós dizíamos que ele era maluco, mas tudo o que dizia tinha uma fundamentação científica, que ele trazia toda a teoria, toda a ciência por detrás para justificar. Ter elementos que conviveram com uma pessoa desta natureza, faz todo o sentido poder-se partilhar em alguns momentos. Última sugestão em relação aos estágios. Tenho notado, não só em relação à UNICEV, mas em relação a várias outras entidades que dão formação no país, dificuldades em encontrar espaços, estruturas, entidades para o acolhimento de estagiários. Cheguei a falar deste assunto com a representação da UNICEV há 2 anos e tal, 3 em São Vicente, por causa de um trabalho comunitário que pretendíamos fazer. E que acho que pode-se aplicar perfeitamente aqui na praia. E dou um exemplo para poder ilustrar esta sugestão, por aquilo que pude ver de alguns amigos na Áustria, e isso me deu algumas ideias e me pareceu que poderia ser de realidade aqui. Se tomarmos em consideração o bairro de Alto da Glória, ou de Jamaica, ou Marrocos, tanto alguma dessas zonas da praia, e mobilizarmos estudantes da área da arquitetura,
de sociologia, de psicologia, antropologia. Portanto, dentro deste universo, é possível trabalhar-se com apoio de docentes, orientadores, gestores da casa, na montagem de projetos integrados. E os estudantes fariam trabalhos de fim de curso, e não só, diretamente nessas comunidades. O arquiteto prepara um plano urbanístico de requalificação urbana, ajustado a essa comunidade, com todas as infraestruturas sociais e requalificação no seu todo. O engenheiro que cuida da questão de drenagem, água, desníveis e outras passagens aéreas ou outras, faz o seu trabalho associado ao projeto. O sociólogo que vai procurar conhecer a realidade profunda dessa zona e que prepara o seu plano de intervenção para a alteração. O psicólogo que tem de trabalhar com o fulano que é um gateiro, é um homem de copo e que maltrata a família, mas que precisa ser trabalhado psicologicamente, precisa ser orientado neste ou naquele outro campo. Um outro que esteja ligado eventualmente à economia social e solidária e que possa preparar a família, essa estrutura toda para o desenvolvimento de pequenos negócios e ter um rendimento e ter uma vida estabilizada para o sustento da família, uma vida digna. Pode ser iniciado por um grupo, continuado por um outro e terminado por um terceiro grupo, mas dentro daquilo que seria a utilidade social da universidade, servindo à comunidade, mas ao mesmo tempo todo mundo teria onde aplicar os conhecimentos e ser avaliado por isto e poder acompanhar nesta dinâmica. Mas igualmente aproveitar os alumnais. Muitos já estão reformados, mas temos muitos no ativo e que poderiam ser mobilizados também para a absorção dos estagiários ou para intercederem junto daqueles que conhecem para o acolhimento desses estagiários. E muitas vezes, sobretudo os que passaram pela área da docência, quando contactam um gestor que foi seu aluno, a interceder para facilitar a universidade e receber X estudantes da universidade no seu espaço por esta e aquela razão, a conversa é outra, porque o professor é sempre professor. E por conseguinte, tanto ao interceder em nome da universidade, é mais fácil de ser aceite do que numa situação em que a universidade prepara uma centena de cartas para enviar para várias instituições, dá a entrada, olha, guarda isto aqui que a gente não tem espaço. Portanto, creio eu que poderia isso ajudar em certa medida. Eu ficava por aqui com estas observações e, mais uma vez, agradecendo por esta oportunidade de deixar estes sentimentos e testemunhos em nome dos meus colegas. Hei de lhes transmitir no nosso próximo encontro, assim que o coronavírus nos der permissão, e farei presente esta informação, mas antes disso passarei a mensagem relativamente à necessidade de se inscreverem, portanto, no site utilizando o formulário. Mais uma vez, muito obrigado, e se ao Vice-Reitor os meus cumprimentos, que agradecia que transmitisse à magnífica Reitora. Muito obrigado. Começaria por cumprimentar o professor Dionísio, na qualidade de ex-estudante, portanto, já agora não poderei eliminar, mas também na condição de presidente da Jardim Agência de Cabo Verde. E a sua presença aqui nos orgulha, professor Dionísio, e por conseguinte, os nossos sinceros agradecimentos pela sua participação. Também gostaria de endereçar os cumprimentos ao Sr. Diretor do Serviço de Ação Social e ao mesmo tempo, felicitar a unidade de serviço pelas iniciativas que vem desenvolvendo, neste caso concreto, aqui a montagem dessa rede de alumnados. Cumprimentar também todos os presentes, Sr. Diretor dos Serviços de Recursos Humanos, aqui técnicos, diretores de serviços académicos, também ex-estudante, enfim, membros da academia, e também saudar calorosamente a professora Regina, que, pronto,
aqui o professor Dionísio deu-nos aqui umas pinceladas muito interessantes do percurso histórico feito por esta universidade, mas que, pronto, a história das instituições faz-se através da história das pessoas. E é por esta razão que a universidade, sendo fiel depositária da herança das instituições de formação que foram sendo criadas ao longo da história de Cabo Verde independente, portanto, desde cedo começou também a valorizar essa herança, e o que se traduziu, nomeadamente, na atribuição de duas distinções com o título honoris causa ex-dirigentes, portanto, que estiveram, digamos, na gênese do ensino superior em Cabo Verde. Para nós, existe essa convicção de que o futuro se faz com algum sucesso, valorizando e capitalizando aquilo que se herdou. Por conseguinte, é neste sentido que vem também aqui esta iniciativa muito louvável da Direção dos Serviços de Ação Social. Eu aqui aproveito também para estar a dirigir a voz, não só em nome da senhora reitora, mas também transmitir os cumprimentos do meu colega Mário Lima, que é quem tutela esse setor e que, por razões de contingência, portanto, não se fez apresentar aqui e, portanto, viu que também transmitisse essa mensagem. Portanto, cumprimentos em nome da senhora reitora e do meu colega Mário Lima, mas também cumprimentos em meu nome próprio. Para nós é com muita satisfação que registramos aqui o lançamento da rede Alumni por duas razões. A primeira tem a ver com aquilo que é a justiça que as instituições devem fazer e promover com a história. E a Universidade está ciente disso e tem trabalhado nessa direção. E a outra razão tem a ver com a valorização daquilo que são as apostas para o futuro. E eu aqui aproveito, o professor Dionísio, permita-me dirigir assim como professor, sendo professor hoje é para sempre, e, portanto, para lhe dizer que acolhemos com muita satisfação e muito bom grado e registramos as suas sugestões muito bem-vindas. Isto porque a Universidade, sem qualquer vaidade circunstancial de querer ser universidade de referência, às vezes há mais vaidade por detrás dessas pretensões do que serviço efetivo. Estou a falar isso em termos globais. Quando se diz referência, excelência, não sei o que mais, convém prescindirmos do lado da vaidade para nos concentrarmos naquilo que é a qualidade do serviço e a preparação das pessoas. Portanto, a Universidade de Cabo Verde, nesta linha, quer efetivamente ir aprimorando os seus serviços, nomeadamente no campo do ensino e formação, e aqui, de facto, faz todo o sentido que tenhamos os nossos ex-estudantes muito próximos, por duas linhas de razão. Uma tem a ver com o apoio que esses ex-estudantes nos podem dar, dando ideias, sugestões, portanto, para aquilo que é o nosso trabalho. E a partir dessas sugestões e ideias, estaremos também a nos prepararmos melhor para atendermos às necessidades daqueles que nós temos agora, desses nossos estudantes. E há uma outra razão que é, sobretudo, a cooperação institucional, às vezes, que se tem revelado fundamental para a dinâmica das universidades, e essa cooperação institucional, o professor Dionísio já deixou aqui de forma muito evidente, passa necessariamente pela cooperação entre as pessoas. São as pessoas que fazem as relações e são as pessoas que facilitam a cooperação institucional. Por isso, portanto, duas vertentes de apoio do GES que nos são duas vertentes muito caras. O feedback para aprimorarmos o nosso serviço, mas também a facilitação da cooperação de que tanto nós precisamos. Por conseguinte, fazemos votos que essa rede Alumni
tenha sucesso, e estamos cientes que vai ter, com certeza. Pode não conseguir 100% daquilo que pretende, mas como dizia o saudoso Arafat, a gente se esforça 100% para conseguir aquilo que é possível conseguir. E, portanto, é nesta linha que nós estaremos a trabalhar. Professor Dionísio, eu registrei aqui com muita atenção as suas sugestões para, no campo pedagógico e da formação, de facto, conseguirmos aqui algumas mudanças que se revelam necessárias. E aqui o ponto essencial é, sobretudo, a abordagem interdisciplinar da formação e, sobretudo, aqui um aspecto que para nós é muito caro. Infelizmente, ainda não conseguimos as mudanças que se revelam necessárias, que é, sobretudo, no âmbito dos trabalhos finais, e consigamos, de facto, promover essa interdisciplinaridade, sobretudo para facilitar até a integração profissional dos nossos diplomados. E aqui só uma breve nota. Quando nós começamos a revisão curricular, a terceira fase de revisão curricular aqui na Universidade, em 2015 e 2016, estivemos com uma atenção particular naquilo que são as atividades de integração curricular e quisemos inscrever nos planos curriculares para chamar a atenção dos nossos operacionais quanto à necessidade desta abordagem. Isto porque as disciplinas não podem continuar a funcionar cada qual na sua capela. Aqui é o meu espaço, aqui é o espaço do outro, e, portanto, não vou invadir. Não pode ser assim. E ainda na semana passada, estivemos aqui a discutir a questão do ensino à distância e estávamos a chamar a atenção para a necessidade da interdisciplinaridade, porque não podemos afrontar os nossos estudantes, cada professor fazendo a sua exigência de forma isolada, em contexto do ensino à distância. Terá que haver aqui uma interdisciplinaridade. Portanto, registramos e aqui vamos, a partir das nossas unidades de extensão e aproveitando as oportunidades que a rede Alumni vai proporcionar à Universidade, estaremos a desenvolver ações, sim. Essas tertúlias são fundamentais, como bem disse, e aqui trabalhos, estágios integrados são uma opção de grande relevância para a Universidade. Portanto, vamos levar em conta tudo isso e agradecemos a vossa disponibilidade para acompanhar a Universidade.